Olá, amigos, este é o canal do Zaraba. Pois bem, hoje vamos abordar dois assuntos aqui. Primeiro, essa carta vazada por bispo católico atacando o governo Bolsonaro. É uma matéria aqui do Brasil Sem Medo e traz uma reflexão sobre essa carta. Tal carta foi vazada e divulgada pela Folha de São Paulo, pela blogueira Mônica Bergamo, que é a secretária do Foro de São Paulo, instalada na Folha de São Paulo. E diz aqui que é um suspiro distante da velha teologia da libertação dos anos 70. E essa carta expõe uma realidade desconhecida por muitos católicos: a divisão cada vez mais acentuada da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Esse documento, ele, entre elucubrações e afirmações de desinteresse político, o documento afirma que o Brasil enfrenta uma tempestade perfeita, entre aspas, com caos na saúde e a crise econômica, situação provocada em grande medida pelo presidente da República e outros setores da sociedade. Não lista quais seriam esses outros setores. Agora, é interessante observar que os signatários dessa carta são em número de 152, que, em nome do Evangelho, a defesa dos excluídos da vida humana, já que percebemos claramente a incapacidade, inabilidade do governo federal a enfrentar essas crises, elenca, na verdade, várias críticas ao governo, tomando partido da oposição. Quem está na oposição? O Foro de São Paulo, que é composto por partidos comunistas. Então são 152 bispos de 489 que compõem a CNBB. Um terço da CNBB que se arvora no direito de falar em nome de todos os católicos. Esse documento critica a atuação do governo federal na Amazônia, o aumento da devastação e dos crimes ambientais, fruto de, abre aspas, ação inescrupulosa de madeireiros, garimpeiros, mineradores, latifundiários e outros defensores de um desenvolvimento que despreza os direitos humanos e os da Mãe Terra, fecha aspas. Mãe Terra. Que Mãe Terra é essa? A nossa mãe é Nossa Senhora. A terra não é mãe de ninguém. Nós vivemos aqui na terra e da terra extraímos o nosso pão através do nosso trabalho e do nosso esforço pessoal. Essa Mãe Terra está ligada ao panteísmo, que é o paganismo. É essa coisa do Bergoglio aí, da Mãe Natureza, da Pachamama, que é a Mãe Terra, é a Pachamama, a deusa dos Andes, né? Uma deusa pagã. Aí, claro, não falta também, né, a menção aos mortos da pandemia e a crítica ao governo, abre aspas, por discursos anticientíficos que tentam naturalizar ou normalizar o flagelo dos milhares de mortes pelo Covid-19, fecha aspas. Eles dizem que é anticientífico indicar a hidroxicloroquina e outros protocolos, como a ivermectina e tudo mais, no tratamento antecipado mais cedo, no início da doença, comprovadamente cura. Isso não é anticientífico, isso é experiência cabal. Inclusive o próprio presidente Jair Bolsonaro foi contaminado pelo vírus, tomou a hidroxicloroquina e está curado. Agora os seus exames deram negativo. Que ciência é essa deles? É um absurdo. E fala ainda de que as reformas trabalhistas e previdenciárias são criticadas, né, como armadilhas que precarizaram ainda mais a vida do povo. Aliás, que reforma trabalhista? Nós temos que acabar com essa justiça do trabalho e colocar essa CLT no lixo.
São bilhões que são gastos para manter essa estrutura, esse elefante branco, esses parasitas da justiça do trabalho para mediar conflitos entre trabalhadores e empregadores. Quem intermedia, quem regula esse conflito é o próprio mercado. O empregador tem interesse no trabalhador e vice-versa. Então nós temos que dar liberdade para que o trabalhador possa fazer o seu contrato livre com seu empregador, livre de amarras do Estado. Mas esses bispos, volto a dizer, eles estão aliados aos comunistas. Ou seja, eles querem cada vez mais um Estado forte para controlar e regular todas as ações da sociedade. E agora é interessante dizer aqui que suspeita-se, né, que essa carta ao povo de Deus, que povo de Deus? Os bispos comunistas falando de povo de Deus, a suspeita que essa carta foi redigida pelo bispo auxiliar de Belo Horizonte, Dom Joaquim Giovanni Mol Guimarães. Desde 2019, ele é presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Comunicação da CNBB. Então, eles dizem aqui, em 2017, no site do CONIC, Conselho Nacional das Igrejas Cristãs do Brasil, Dom Giovanni Mol publicou um artigo titulado "A guinada conservadora ameaça os pobres". Olha só, se a maioria do povo brasileiro é conservadora e o conservador é aquele da família, do trabalho e de Deus acima de tudo. Conservador é aquele cristão verdadeiro e ele é contra isso aí. Contra a família conservadora, que é contra o aborto, que é contra as drogas, que é contra a sexualização das crianças. Isso é conservador. E ele diz que essa guinada conservadora ameaça os pobres. Como? Mas aqui, outra figura proeminente que teria trabalhado na redação do documento, suspeita-se, né? É o advogado Carlos Daniel Del Santos Seidel, membro da Comissão Brasileira Justiça e Paz, um órgão da CNBB. E esse cara aqui, esse advogado, foi candidato distrital em Brasília. Seu partido é o 13113, comunista dos infernos, advogado do diabo. Por isso, meus amigos, né? Volto a dizer, a nossa igreja, a Igreja Católica, ela está infestada de comunistas e levando a perder o rebanho de Deus. Isso é um fato. E os sacerdotes acabam obedecendo a tais bispos e adotando agendas e protocolos e ensinamentos e uma didática nas igrejas segundo essa visão comunista da igreja. Infelizmente, como disse Nossa Senhora para alguns videntes, a igreja está rachada. E como nas profecias apocalípticas, isso está previsto de que os homens, a humanidade, se afastaria cada vez mais de Deus e se entregaria completamente à iniquidade. E toda ideologia calcada no marxismo, no comunismo, no socialismo, quer que seja, esses partidos do Foro de São Paulo são criminosos, são genocidas. Eles estão a serviço do Satanás, porque querem impor o controle total da sociedade, a escravização, a obrigatoriedade de vacinação, um produto que você não sabe o que contém, se faz bem ou se faz mal. Na verdade, faz muito mal do que bem. Na educação, a identidade de gênero, o emborrecimento dos nossos jovens, tanto assim que o índice do IPED brasileiro
de nota de 1 a 10 é de 3,7. Para dizer que nossos estudantes não são estudantes. Eles estão sendo emburrecidos por uma falsa educação. Essa educação que não constrói a inteligência, que não dá valor à inteligência e não lapida a inteligência dos nossos estudantes. São currículos, uma grade curricular das escolas recheadas de matérias que não faz nenhum sentido para uma criança de 8 anos, de 10 anos. Ensinar, nesse período, a origem das espécies de Darwin, que é o evolucionismo, que é contrário à Bíblia. Quem criou tudo foi Deus. E essa teoria de Darwin diz que nós viemos da ameba, que nós somos descendentes de macaco. O que uma criança precisa saber disso? Ele precisa saber escrever, saber ler corretamente, expressar seus sentimentos de forma correta, formar frases corretas para expressar aquilo que ele sente e a realidade que ele vive. Então, e agora nós temos também o segundo assunto que eu gostaria de abordar, foi a recente decisão desse sinistro chamado Alexandre de Moraes, determinando a censura a jornalistas e youtubers conservadores, apoiadores do presidente Bolsonaro. Não há crime. Eles estão cerceando a liberdade de pensamento e de opinião. Lembre-se, cercear a liberdade de pensamento é jogar toda uma geração no lixo. Porque nós não teremos grandes gênios, nós não teremos grandes escritores, grandes profissionais, pesquisadores, cientistas, com cerceamento da liberdade de pensamento. Coisa que ocorreu em vários países, como na Áustria, Hungria, que ficou 100 anos sem produzir nenhum gênio por causa do cerceamento da liberdade de pensamento. Na Alemanha nazista, na Itália fascista e na China, na Coreia do Norte, em Cuba, é proibido pensar, expressar o livre pensamento. E eles querem agora cercear a liberdade de pensamento de todo o povo, coibindo e colocando uma regulação nas redes sociais, um único local onde nós temos voz. Porque essa mídia que impera no Brasil, TV Globo Lixo e todas as redes de TV e todos esses jornais, eles estão associados ao que de pior existe, que são os partidos e as agendas comunistas. Esse Alexandre de Moraes fez isso. Um ditador, um ser abjeto, que está completamente fora da realidade, um sujeito alienado, porque quando você se depara com uma realidade e não consegue analisar a partir dessa realidade os fatos, vai incorrer em erros crassos, como esse sujeito está incorrendo, mas não por inocência, por deliberação. É um ato deliberado, pensado, o que torna ainda mais diria, um adjetivo mais forte, né? O que torna mais cruel, mais pernicioso esse procedimento. Claro, o governo entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade e agora a corte dos 11 sinistros, todos esses ministros foram colocados ali por acordos, por lobbies. Eles não são juízes, eles não têm saber jurídicos, estão ali para cumprir pautas de quem está de fora mandando em suas ações. Eles conseguiram transformar a Corte Superior da Justiça numa casa de horrores, de onde só sai desgraça para a população.
Eles estão a serviço, por causa disso, do Satanás. Vejamos aqui, né? Tem um textinho aqui, ó, que diz aqui um trabalho aqui do escritor Gilles Payot, um francês. Ele fala, ó, a verdadeira inteligência é a luz límpida da atenção que penetra fundo nas realidades. Somente o conhecimento exato das realidades pode capacitar a agir sobre elas. Esse conhecimento implica alto nível de autocontrole, de desprendimento, de pureza de alma. É a forma mais elevada de liberdade humana. Por isso é rara, e a multidão de tagarela esforça-se para fazer passar por inteligência verdadeira o que não passa de falsificação. O que esses ministros estão fazendo. Veja aqui, outro pedacinho aqui. Ele diz aqui, interessante, ó. Nossos mortos se terão sacrificado em vão ao país, se no dia seguinte ao fim da guerra não empreendermos profundas reformas em nossos métodos de governo e de educação. Governar é nomear os homens competentes, enérgicos e verdadeiramente inteligentes aos postos que lhe pertencem por direito, os primeiros. Educar a nação é, em primeiro lugar, formar esses homens. Não se poderá formá-los com nossos métodos atuais, adequados principalmente para formar retóricos. Obtém-se homens formando espíritos, observadores, sinceramente respeitadores dos fatos, ou seja, espíritos científicos. É preciso ainda que sejam enérgicos o suficiente para combinar à realidade as suas ideias e suas hipóteses sugeridas pela experiência, mas constantemente readaptadas em função dela. É isso que nós não vemos. As nossas universidades estão diplomando profissionais analfabetos que não conseguem ver um palmo à frente do seu nariz. Eles não conseguem escrever uma carta de 20 linhas sem cometer um erro em cada linha. É esse tipo de inteligência que a educação brasileira está produzindo. Antes, devemos cultivar a alma, a moral, a honestidade. E esses princípios estão nos princípios conservadores da família brasileira, baseada na cultura cristã. A Bíblia, mais do que ciência, ela também traz a moral, formas de comportamentos, porque um estudante verdadeiro, aquele que busca a verdade. A educação é para enaltecer o espírito, não é só para formar trabalhadores, profissionais. Além da sua profissão, ele deve estar atento em busca da verdade e crescer espiritualmente para fazer valer, para ser justo e ser um bom profissional sobre o qual os outros vão se espelhar, não só pela sua especialidade daquilo que faz, mas sobretudo pelo seu caráter e a moral. E que nós vemos hoje nas nossas escolas é a imoralidade. Nas universidades, igualmente. Então precisamos ficar atentos a tudo isso, e principalmente aqueles que têm filhos em idade escolar, têm que estar em cima desse conteúdo que é passado pelas escolas. São conteúdos vazios e que dispersam a atenção da criança. Saber ensinar a criança é valorizar o seu esforço, é desde cedo treiná-la para se esforçar, para obter o melhor. Só através do trabalho, desse trabalho, que poderemos formar grandes pessoas. E que nós vemos hoje é todo um aparato, toda uma engenharia social desses partidos pernósticos, genocidas, que interferem na administração pública, impondo comportamentos dissociados da realidade e da verdadeira ciência, aproveitando-se
desse, desse, dessa crise sanitária provocada pela peste chinesa para impor o uso de máscara, quando grande parte de artigos científicos confirmam o malefício de uso de máscara, inclusive até para médicos em sala de cirurgia, reduz a oxigenação do sangue. E as pessoas que usam máscara no seu dia a dia, o dia inteiro com a mesma máscara, é uma reunião de bactérias sem fim que pode adoecer aquele que está são e pode complicar a situação do doente ainda por cima. Desculpa. Além disso, através dessa tirania imposta pelo judiciário, nós temos aí o distanciamento social, que é uma cunha cravada na fraternidade, no amor ao próximo, impedindo que nós possamos abraçar o próximo, acalentar o próximo numa determinada situação, de ancorar o choro de um amigo, de uma amiga. Você não pode mais fazer isso, você não pode mais, é proibido sorrir, é proibido ter seu rosto livre nas ruas. Isso é satânico, faz parte de uma agenda global para a implantação da chamada nova ordem mundial. Mas essa nova ordem é coisa velha. Eles querem extinguir a velha ordem, que é a civilização cristã, para impor essa nova ordem baseada no paganismo, no afastamento de Deus, na falsa liberdade, naquilo que os satanistas pregam: faça tudo o que queres, pois tudo é da lei, o tal do livre-arbítrio. Não existe livre-arbítrio, é para o satanista. Nós temos arbítrio. Deus nos deu a razão para nós, diante da realidade, só pesar o que é mal e o que é bom, para tomarmos nossa atitude. E essa nova ordem é a escravização, é a vacina obrigatória para manchar o seu sangue com DNA, com linhas de DNA de animais, conspurcando o nosso sangue, que é sagrado diante do Criador. E graças a esse tipo de abominação, na era pré-diluviana, né, foi graças a isso, né, foi em função da contaminação do sangue por experiências alienígenas, por cruzamentos de bestas com seres humanos através do DNA, que aconteceu o dilúvio. Deus puniu a humanidade, extinguiu grande parcela da humanidade, a maioria dos seres, com o dilúvio, justamente porque a iniquidade era maior do que essa que nós estamos vendo. Mas nós vamos chegar lá, porque a iniquidade toma conta de todas as cidades e as famílias se veem também presas a essas intenções, porque permite a entrada do Satanás através da televisão, assistindo essa Globo lixo, lendo essas porcarias de jornais que só falam inverdades, que só escrevem inverdades, que promove o culto ao sexo, que promove a liberação de drogas, que promove o gaysismo, o homossexualismo, que promovem a pedofilia e a identidade de gênero e a sexualização precoce das crianças. É isso que nós vemos na imprensa. Abra um site aí da UOL para vocês verem a todo momento. Eles santificam, eles passam a mão sobre a cabeça dos bandidos e crucificam aqueles que não têm crime. Isso também está acontecendo na alta corte. Nós vemos aí o STF soltou
os maiores ladrões da República, pessoas que deveriam apodrecer na cadeia, soltando criminosos, chefes do PCC, de organizações criminosas, enquanto manda prender quem não cometeu crime. Total inversão de valores. Nós estamos a um passo de mergulhar numa iniquidade sem fim, numa violência, numa ruptura social, onde as leis só valem para os bandidos, que são aliviados, são soltos imediatamente após seus crimes, enquanto essa mesma justiça persegue os homens de bens, os cristãos. A Primeira Guerra surgiu por causa da impunidade. O que nós estamos vendo é essa impunidade. A impunidade é a mãe da ruptura social e da violência. Por hoje é só. Agradeço a paciência de vocês, de me ouvir. Agradeço aos inscritos. E se você gostou do vídeo, compartilhe, né? E vamos para frente, né? Em breve voltarei para comentar outros assuntos de interesse público. Um grande abraço e até o próximo.